Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lua nova que acontece amanhã, a segunda lua nova do ano energético, do ano astrológico, que acontece amanhã, dia 20 de abril de 2023. Ela vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, tá? Que é onde eu fico, eu sempre tenho como referência a cidade de São Paulo, né? Então, ela acontece amanhã aqui na cidade de São Paulo, a 1 hora da manhã, 12 minutos e 26 segundos, tá? Se nós levarmos para o meridiano zero, que é Greenwich, ela acontece às 4 horas da manhã, 12 minutos e 26 segundos. Amanhã nós temos essa lua nova e no dia 5 de maio nós temos a lua cheia, que é o reflexo dessa lua. Então, é um momento de nós plantarmos uma semente para que essa colheita aconteça agora, com a lua cheia no signo de Escorpião, ou então quando o Sol estiver transitando pelo signo de Escorpião. Então, nós vamos ter a presença do elemento fogo, né? É muita ação, é muito dinamismo, positivo, e quando nós usamos essa expressão em astrologia de positivo e negativo, isso não quer dizer bem ou mal, ruim ou bom, não, é a energia disponível nesse momento, então é um fogo positivo, cardinal, fixo. Então, chegou o momento, está chegando o momento da nossa reestruturação, de nós nos recriarmos novamente. Então, essa lua, ela é muito significativa, ela é extremamente importante. Ela vai acontecer, né, amanhã, como eu já disse, a 1 hora e 12 minutos. Ela acontece no grau 29 e grau 29 e 50 minutos de Áries, tá? Então, ela acontece nesse finalzinho de Áries, começo de Touro, nessa fenda cósmica que existe, né, entre os signos, entre as constelações, ou seja, é, o, é uma energia que nós, aqui do planeta Terra, não conseguimos quantificar. E ela acontece ao mesmo tempo com um eclipse anular, né? Que é aquele eclipse que vocês já devem ter visto, né? Que é quando a Lua cobre, é um eclipse total, né? Quando a Lua cobre o Sol e fica aquele aro em volta da Lua do Sol, né? Aquele círculo de luz em volta da Lua, que é a luz do Sol. Esse eclipse ele não será visto aqui no Brasil, ele vai ser só avistado, né, na Ásia e na Oceania. Alguns estados do Nordeste podem visualizar esse eclipse, no caso do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, pode ser que eles consigam visualizar esse eclipse. Mas ele vai ser visível apenas nos países da Ásia e da Oceania. O grau 29 e 50 de Áries, né? O ascendente ele vai ser Aquário, aqui para a cidade de São Paulo, né? Esse horário do acontecimento, latitude, longitude, tudo isso, o ascendente é o signo de Aquário, será o ascendente. Está tudo aqui escrito, viu, gente, para eu não me perder. Não haverá ainda, nesse momento, né,
nenhum planeta retrógrado no céu. Mercúrio, ele entra no seu processo, né, na sua retrogradação, ele começa a retroceder no dia 21 de abril, como nós já comentamos no vídeo de hoje. Então, todos os planetas, eles vão estar direto no zodíaco. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês, porque aí eu já vou mostrando como está o mapa dessa lua nova. Ou seja, os planetas eles seguem nesse enquadramento, tá, entre Plutão e Marte, diferente do ano novo astrológico, que Marte ele estava no signo de Gêmeos, agora Marte já está transitando pelo signo de Câncer, que é um elemento água, cardinal, e Plutão ele já está fazendo o seu primeiro ingresso no signo de Aquário. Ele está nos primeiros graus aqui, não sei, não consigo visualizar. Não creio que já tenha tocado o grau 1 de Aquário, ele entrou em Aquário depois da lua nova do signo de Áries, então ele já está em Aquário e nós temos toda essa concentração de planetas, exceto o nodo sul, que está aqui em Escorpião, que é justamente aquilo que nós estamos nos desprendendo nesse momento. Então, a Lua, ela acontece aqui, né? A Lua, a conjunção, né? Porque uma Lua nova é uma conjunção, é uma semente sendo plantada. Então, essa conjunção, ela acontece entre Júpiter e o Nodo Norte, né? Que ainda permanece esse eixo do destino, que são os nodos lunares, eles ainda permanecem nesse eixo touro-escorpião, que é o eixo dos valores. Já para o segundo semestre, esse nodo norte, ele já muda para o eixo do relacionamento, né? Que é Áries-Libra. Então, a lua nova acontece já no mesmo dia, já amanhã mesmo, o sol já, como é a 29h50, né, minutos, do zodíaco aqui, o Sol e a Lua já ingressam no signo de Touro. Nós temos Mercúrio se aproximando numa conjunção aqui de Urano. Ele não chega a fazer uma conjunção exata com o signo de Urano, com o planeta Urano, perdão. Ele não faz essa conjunção exata, porque já no dia 21 ele já começa a retroceder no zodíaco, tá? Então, nós temos já Saturno aqui em Peixes e o dominante, né, o dispositor, digamos assim, o dispositor final desse mapa é Netuno, né? Então, nós já temos um dispositor final, diferente de outros momentos, que nós tivemos vários planetas domiciliados, na época que Saturno esteve em Capricórnio, depois ele passou para Aquário, então nós tínhamos mais de um dispositor de mapa. Então, nesse instante, o dispositor de tudo isso é o planeta Netuno. Então, nós temos muito elemento água, né? Como acontece aqui nesse finalzinho de Áries, o dispositor de Áries, né? É Marte, e Marte se encontra nesse signo de Câncer neste momento. É uma energia extremamente plutoniana, porque Plutão, esta conjunção aqui, esta semente plantada aqui nessa fenda cósmica, digamos assim, ela vai estar em uma quadratura, é um ângulo de 90 graus,
nós vemos que essas quadraturas elas estão na cor vermelha, né? Porque é tensão. Então, é aquela coisa assim, vai estar em quadratura aplicativa, né, com o planeta Plutão, que já se encontra no signo de Aquário. Por que eu sempre faço esse comentário com vocês? Porque aqui, olha, está num aspecto separativo com Júpiter, né, e em aspecto aplicativo com Plutão. Eu sempre comento com vocês, eu creio que já comentei em algum outro vídeo, que quando nós fazemos a análise kármica de um mapa, os aspectos aplicativos é o agora e os separativos é o que nós estamos trazendo de outros momentos nossos, de outros momentos evolutivos, né? Então, é toda essa situação. Então, a partir de amanhã, né, após esse eclipse, momentos depois, horas depois, nós já vamos ter o Sol e a Lua também aqui no signo de Touro, né? Então, nós vamos ter Sol, a Lua, Mercúrio e Urano, e o nó do norte também, que são os nodos lunares, os eclipses eles acontecem justamente próximo aos nodos lunares, ou Sol ou Lua, depois nós vamos ter a Lua aqui, bom, enfim. E aí nós já vamos ter toda uma concentração de energias aqui nesse signo de Touro, e Touro é do elemento terra e é fixo, né? São os valores, né? Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui para eu não me perder. Então, assim, o que isso pode acontecer? Volto a insistir, é uma energia extremamente plutoniana. Deixa eu falar um pouquinho do símbolo de Plutão, gente, porque eu adoro este símbolo de Plutão, explicar este símbolo de Plutão aqui para vocês. Esse é um desenho, tá? É uma imagem da escola Huber de Psicologia Astrológica, a escola suíça. Foi um método desenvolvido né? Enfim, é uma outra história onde a gente conversa sobre isso. E este é um símbolo de Plutão. Então, vocês podem ver que a energia sendo eliminada ou sendo transferida para a matéria de uma forma assim bastante explosiva. Gente, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês, porque eu sou pessoalmente apaixonada por ela. Este símbolo ele não é tão usado aqui no Brasil, é um símbolo que é mais usado nos países da Europa, por astrólogos de fora. Mas eu coloquei para mostrar para vocês, porque eu particularmente, quando visualizo este símbolo de Plutão, e Plutão ele é tão surpreendente, ele é tão incrível, né? Ele é uma energia tão maravilhosa e ele não tem apenas uma representação gráfica, mas ele tem várias, né? E essa é uma das representações que eu particularmente sou apaixonada. Então é toda uma energia plutoniana extremamente forte, atingindo, não, fazendo parte dessa lua nova com eclipse amanhã, dia 20 de abril, nessa fenda cósmica. Gente, é muita energia, e Plutão é um planeta de água, né? Então, as emoções, elas vão estar muito à flor da pele, tá? Então, o que nós podemos ter com tudo isso? Ou seja, o que nós podemos ter com tudo isso? Nós podemos ter discursos de personagens inflamados, né? Com um certo autoritarismo que não representa a população, digamos assim, o povo, e o povo também pode se manifestar através da indignação, através de movimentos,
através de uma série de coisas. Então, nós podemos ter discursos e esses personagens serem um pouco autoritários, um pouco autoritários mesmo, né? E volto a insistir, muitas vezes esses discursos improvisados, esses discursos dessa exteriorização emocional pode não representar o povo, e o povo também, nessa sua explosão emocional, pode exteriorizar a sua indignação, bem como movimentos, né? Movimentos bastante complexos, né? A situação no campo, né? Porque aqui nós temos Urano, como já foi dito em outros momentos. Deixa eu ver aqui, gente, porque a minha visão ela é complicada. Nós temos Urano aqui, né? Urano transitando pelo signo de Touro, e como eu já comentei com vocês, Touro é um signo de terra fixo, né? Então, os meus valores, os nossos valores, bom, enfim, ele representa também a terra, o campo. E quando Urano entrou, né, nesse segmento, né, signo de Touro, nessa energia de Touro, ele trouxe toda uma revolução tecnológica para o campo. E se, assim, para aqueles que estiverem acompanhando tudo isso, né, a nível de telejornais, coisas do gênero, toda essa tecnologia aplicada à parte, né, volta a existir no campo, está trazendo uma revolução muito grande. Então, a nível global, a nível geral, nós podemos ter situações referentes ao campo, nós podemos ter situações, alterações, digamos assim, no mercado financeiro, nós podemos ter situações de assim, é o mercado financeiro, a construção civil, esses segmentos, né, podem passar por alguma flutuação durante esse trânsito do Sol após essa lua nova como eclipse, né? Porque a lua cheia ela acontece aqui, mas isso só acontece no dia 5 de maio, então nós podemos sentir fortes flutuações nesse segmento. E se trouxermos para aquilo que é pessoal, nós também podemos ter a nível pessoal. Isso vai depender de onde acontece no mapa de vocês, depois nós falamos um pouco sobre isso. Nós podemos ter também fortes flutuações, porque é um momento de muita mudança. Como o Mercúrio está aqui com Urano, e Mercúrio rege toda a parte do nosso sistema nervoso central, nós podemos ter algumas situações, algumas descompensações, é aquela coisa assim, né, alguma descarga no sentido de termos algum impacto, né, na nossa vida pessoal, também passarmos por um abalo, aqui já não é o emocional, mas é a parte do nosso sistema nervoso, ele vai estar um pouquinho alterado também, principalmente porque tudo está, essa conjunção aqui vai estar a 60 graus desse Marte, que sim está em Câncer, digamos assim, né? Então, aqui em Câncer, nós podemos ter chuvas, né? Apesar de que aqui no hemisfério sul nós já estamos no outono, né? Ontem já tivemos a nossa primeira massa, não chega a ser polar, né? Mas já tivemos a queda considerável aqui em São Paulo da temperatura, tivemos muita chuva, e eu, inclusive, tive na minha terraça, se vocês observarem, a queda de uma pequena árvore que eu tinha. Então, nós podemos ter, quem sabe, a nível de hemisfério norte, toda essa parte de uma quantidade de chuva um pouco maior, com raios, e isso pode trazer alguma complicação no campo, né, e no
diz respeito às transmissões, à transmissão de energia. Marte está em quadratura com Quirón, né? Ou seja, nós seguimos refletindo sobre as nossas feridas emocionais e agora muito relacionadas à primeira infância. Mas isso é Quirón, isso é Marte, isso é uma outra situação. O bom de tudo é que Saturno ele está em bom aspecto com o nodo sul e o nodo norte, ou seja, um trígono insextil, e isso nos traz o tempo, né? Tempo nos trazendo toda essa nova estrutura. Estamos deixando o passado para trás, né? Que são as situações de Escorpião aqui, que é o nodo sul, e estamos nos dirigindo para toda essa parte, porque é um separativo e um outro aplicativo. Então, toda essa estrutura de Saturno, Cronos, o tempo, deixando o passado muito bem resolvido aqui e nos criando novas estruturas, nos auxiliando na criação dessas novas estruturas a nível de futuro. Bom, eu não sou muito dessa parte da astrologia mundial, quem sou eu para falar sobre isso, mas é aquela coisa assim, né? Nós estamos sempre acompanhando os telejornais e vendo, né, tudo que tá passando, não só na vida pessoal da gente, né, mas como a nível mundial também, né? Então, é aquela coisa assim, depois de toda essa pandemia, nós tivemos a saída de tudo isso. Na verdade, não só as nossas vidas, quem sabe as nossas vidas físicas, digamos assim, estão necessitando de uma reestruturação, porque para alguns tudo isso ficou aos pedaços, o nosso emocional também em pedaços, que dirá o mundo que também se encontra em pedaços, e a gente vê que nesse momento a necessidade de nós reconstruirmos tudo isso é muito forte, é muito intensa, mas ainda nós estamos vendo situações que não estão se encaixando, né? Então, guerras, refugiados, governos, a parte da inflação, os bancos centrais, bom, enfim, né? Nós estamos acompanhando o quanto o mundo ficou aos pedaços, consequentemente, nós também. Então, esse é um momento extremamente significativo para o planeta Terra, né? Para a humanidade e nós como células de toda essa humanidade, como tudo isso está acontecendo. É um momento de muita energia emocional, tá? De muita, porque Plutão, quando o aspecto de quadratura, como eu já comentei com vocês aqui, né? E quadratura é tensão, é um aspecto aplicativo aqui. Então, aquilo que eu já comentei em algum momento com vocês, Plutão, quando vem, ele vem rompendo todos os padrões psíquicos ultrapassados que impede o nosso crescimento realmente. Então, esse momento ele está chegando, essa lua, vamos agora começar a trazer tudo isso, né, a nível de tirar um pouco dessa parte planetária, porque acho que tem profissionais que fazem isso maravilhosamente bem. Então, aquela coisa assim, vamos focar um pouco tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, de como tudo isso, nós como células de toda essa humanidade, como tudo isso pode nos afetar nesse momento. Então, é aquela coisa assim, o que pode acontecer, né? Eu acho que eu já comentei ontem com vocês no que diz respeito a Mercúrio retrógrado, como é uma forte influência plutoniana, que é aquilo que eu comentei, ele vem rompendo tudo.
E essa lua, ela acontece, cujo dispositor é Marte, né? E Marte está no signo de água. E aí depois a lua se une aqui na lua cheia também no elemento água, né? Em Escorpião. É a lua de Buda, né? É a lua do festival Wesak. Lá no Himalaia existe toda essa, que aí nós vamos falando, essa reunião onde Buda vem nos brindar com uma gota de toda a sua iluminação, porque Buda é quem faz a ponte entre nós, humanidade, e as hierarquias mais elevadas, né? Então, é justamente Buda que faz essa ponte. Buda era do signo de Touro, ele conseguiu também a sua iluminação no signo de Touro. Então, é por isso que assim, eu estou insistindo muito, quem sabe sendo até um pouco repetitiva, que é uma concentração de energia muito forte, né? Precisamos ter um cuidado, não entrarmos na polarização, e sim na polaridade, para nós equacionarmos tudo isso. Polarização por quê? Né? Porque é aquela coisa assim, Marte, por estar num signo de água, aqui em Câncer, nós podemos passar, ou nós podemos ter, ou sermos vítima, digamos assim, porque ou nós passamos, isso nos acontece, ou nós somos vítimas do episódio de outras pessoas, emoções, sentimentos fortemente reprimidos, né? Quem sabe durante todo esse nosso processo de pandemia ou de existência, bom, enfim, emoções aqui fortemente reprimidas, elas podem vir de uma forma, podem vir à tona, por isso que eu mostrei para vocês esse símbolo aqui de Plutão, elas podem vir à tona de uma forma extremamente explosiva. Então, a violência, a agressividade é uma situação muito forte nessa lua, porque aqui é Plutão, e Plutão, quer queira, quer não, nós não dominamos nada disso desde a matéria, né? Mas todas essas emoções que foram reprimidas aqui, elas podem vir à tona de uma forma bastante explosiva, digamos assim, e aí, quando isso acontece, quando nós não dominamos, ou seja, a repressão dos sentimentos e a explosão desses sentimentos, ou seja, nós atuamos na polarização de tudo isso, tá? Então, é aquela coisa assim, tanto a repressão quanto a explosão são manifestações de polarizações. Então, nós precisamos entender essa energia reprimida, esses sentimentos reprimidos, para que eles não venham à tona de uma forma violenta, de uma forma explosiva, causando prejuízos, causando danos. Então, por isso que é aquilo que eu já comentei com vocês, vai ser um momento, essa lua nova, né, onde a explosão, né, a violência, a agressividade de Marte unido a essa explosão de Plutão, digamos assim, podem gerar momentos extremamente constrangedores, momentos extremamente difíceis ainda para nós, até nós começarmos a limpar todo esse emocional, deixarmos no passado, porque aqui nós temos o nó do sul, e o nó do sul é aquilo que nós precisamos, deixar no passado todas essas formas de pensamento que nos impede o nosso crescimento realmente. Então, essa lua, ela vem com uma dose, por assim dizer, uma dose extra de toda essa energia que vai trazer à tona toda esse sentimento, essas emoções reprimidas, para que a gente possa
né, a partir de 2026, estarmos aptos ou estarmos preparados para essa nova civilização que está vindo. Então, é aquela coisa assim, então é todo esse processo psíquico, né, de rupturas, e isso a gente não domina, porque é Plutão, e longe de nós querermos dominar essa situação plutoniana dentro da matéria, nós não dominamos. Então, além de toda essa parte psíquica que vai estar envolvida, a espiritualidade também ela está fortemente manifestada, ela vai ser, né, ela vai estar fortemente manifestada em toda essa lua nova, né? Então, é aquilo que eu já venho dizendo para vocês, nós estamos num processo de finalização e para um novo recomeço, né? Então, é esse momento de turbulência, dessa finalização de todo um processo do reinício em 2026 de toda uma nova. Eu comento com vocês, não sou só eu que tenho essa percepção dessa nova civilização surgindo em 2026, após a reunião de Shambhala, a COP30 no Brasil, bom, enfim, brincadeiras à parte, mas depois dessa reunião de Shambhala, que eu já comentei, que é a primeira do século, a primeira do milênio, que vai traçar todas as novas diretrizes. Então, não é só essa civilização, como também é a vinda da era de Aquário. Então, nós estamos sendo, sim, preparados para tudo isso, né? E como nós podemos nos preparar? É aquela coisa assim, falando da espiritualidade, e vamos falar um pouco com toda essa parte dessa explosão, dessas explosões de toda essa violência, de toda essa agressividade, depois essa parte do sistema nervoso, né? Depois de todas essas explosões violentas, depois de toda essa violência, que é a agressividade, a violência, esse transbordar repentino de emoções reprimidas, o que pode nos acontecer no nosso campo nosso. Aí nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre nós, sobre o nosso campo magnético, como isso, se não for, se permanecermos na polarização, não encontrarmos o equilíbrio e entendermos essa polaridade, e encontrarmos esse equilíbrio, quais os reflexos que nós podemos ter com todo esse despertar brusco, essas explosões bruscas no nosso campo, vou falar do nosso agora, pessoal, do nosso campo magnético. Nós temos no nosso corpo um chakra que ele se chama chakra humeral, tá? Nós temos o cardíaco e nas costas, na mesma direção do chakra cardíaco, nós temos o chakra humeral. Esse chakra humeral, né, que durante os tratamentos de terapias magnéticas nós costumamos limpamos esse chakra humeral. Esse chakra humeral, ele tem uma tela que se chama uma malha temporal. Se nós não conseguirmos dosificar, quantificar essas nossas explosões emocionais, é possível, mas não é provável, isso não vai acontecer com todos, não é isso, mas é aquela coisa assim. Se nós vier realmente dessa forma expansiva, muito forte, essa malha temporal do chakra humeral do nosso campo magnético, ela pode se romper. Quando isso acontece, gente, essa ruptura dessa malha temporal, isso faz com que a gente entre em contato com as nossas personalidades do passado. E aí não tem terapia magnética, tá? Que faça a recuperação dessa malha temporal. E aí nós temos que recorrer a outras situações, conseguir controlar esse contato com essas personalidades do passado.
E nesse despertar espiritual também que nós estamos passando, e essa lua está nos mostrando isso, porque toda essa limpeza, né, espiritual também para essa nova civilização, essa era de Aquário. Então, esse despertar espiritual, se ele não for corretamente dirigido, se ele não for corretamente orientado, isso pode acontecer de uma forma tão expansiva, tão brusca, né, que nós podemos também ter a ruptura dessa malha temporal. E aí os efeitos são os mesmos das fortes explosões emocionais. Isso acontece, essa ruptura, ela pode acontecer apenas por explosões emocionais. Existem outras situações em que essa malha temporal ela pode deixar de existir e nos colocarmos nessa condição de personalidade do passado e o uso exacerbado da química, digamos assim, pode causar também esse prejuízo nessa malha temporal. Por isso que ontem foi comentado com vocês, se quiserem verificar o Mercúrio retrógrado, né, que o silêncio é uma excelente terapia, digamos assim, é uma excelente recomendação para que a gente faça nesse momento, para que a gente possa entrar em contato com a nossa alma, para que ela nos traga a orientação, nos conduza e nos oriente nesse momento de transição, de finalização de um ciclo planetário para um recomeço de um novo ciclo. Então, aquela coisa assim, meditação, caminhadas. O caminhar, gente, a ciência já está constatando, que é uma ótima ciência, né? Ela nos traz realmente para o caminho correto, e quando a gente não tem uma direção, a gente não pode se desviar do caminho, realmente a ciência nos coloca no rumo certo. Então, aquela coisa assim, já está constatando que caminhar é uma excelente terapia, ela não só nos auxilia o sol no momento em que é permitido, para que não haja danos para a nossa pele, eu sempre digo isso para vocês. Então, assim, é um excelente bálsamo para o nosso campo magnético e é uma excelente maneira de nós entrarmos também num processo de meditação e fazermos toda essa reorganização de todas essas situações que podem vir e podem vir de uma forma um pouco solta, podem vir de uma forma um pouco repentina e nos causar situações. Então, é aquela coisa assim, é uma lua nova, é uma lua cheia, né? É uma lua nova, né? E essa lua cheia, depois no dia 5 de maio, onde esse eixo dos valores ele vai estar fortemente afetado e por estar assim, é aquela coisa, né? As emoções aflorando com violência. Então, aquela coisa assim, calma, prudência, cautela, lembrem-se que Mercúrio vai estar retrógrado, e aquela coisa assim, por serem trânsitos, por serem lunações, são fatores externos que podem nos colocar em uma forte situação de desconforto, né? Ou nós podemos explodir, ou nós podemos ser vítimas de explosões alheias, né? De explosões de outras pessoas. Então, é um momento muito sensível do planeta, volto a insistir, das nossas vidas também. Todo cuidado, toda prudência, toda cautela se faz necessário. E esses momentos de meditação, porque muita gente comenta, eu não tenho paciência, eu não consigo, não é nenhuma novidade isso, né, gente? Então, o caminhar, recorram ao caminhar, para aqueles que podem um parque, para aqueles que não, que seja em algum lugar, alguma situação prazerosa, mesmo dentro de casa, tirem os sapatos, para que toda essa troca de energia com o planeta se faça aconteça realmente nesse momento. Então, é um momento, volto a insistir, de uma limpeza emocional, né, de
formas, pensamentos que nos impedem a evolução e o despertar de toda essa espiritualidade. Que a espiritualidade, né? Eu não quero romantizar muito nesse assunto, mas nós estamos sendo preparados espiritualmente falando para a vinda da era de Aquário, deixarmos a era de Peixes e entrarmos realmente na era de Aquário. Nós estamos justamente no orbe dessas duas eras, e isso tem que ser feito pouco a pouco, paulatinamente, para que todo o conjunto possa evoluir. Então, é um momento muito significativo do planeta, porque a gente está estamos recebendo energias do Sol central da galáxia, né? Não é, no caso, Alcione, que Alcione é onde o nosso sistema solar gira em torno, mas é o nosso Sol central da galáxia, está vindo uma quantidade de energia essa que nunca, não existem estudos, não existem referências. Essa entrada de Plutão em Aquário, que isso aconteceu algo semelhante há 250 anos atrás, mas a humanidade ela está num processo evolutivo diferente. Então, é aquela coisa assim, 2026, Urano vai estar em Gêmeos, Saturno e Netuno vão estar iniciando esse novo ciclo em Áries, Plutão definitivamente em Aquário. Então, é aquela coisa assim, é toda uma dinâmica, né, que está acontecendo nesse momento, nos preparando para toda essa espiral, toda essa evolução. Então, é aquela coisa assim, eu já mostrei para vocês esse símbolo de Plutão que eu não canso de olhar, eu não canso de me apaixonar por ele, as cores utilizadas, bom, enfim, sou tiete dele, né? Então, é aquela coisa assim, muito importante, isso daqui eu já mostrei para vocês, e eu sempre digo, gente, isso é um exemplo das casas, né? Mas é uma coisa muito resumida, muito sucinta, digamos assim. Então, muito importante é que vocês verifiquem aonde que aqui, teoricamente, nós temos um mapa natural, digamos assim. Aqui seria o signo de touro, né? Então, é o meu dinheiro, o teu dinheiro. Então, é o signo, é o eixo dos valores. Nós não podemos polarizar e sim encontrar o equilíbrio. Vou achar o mouse aqui, gente, que eu perco a minha visão. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre esses polos. Então, é muito importante, eu já comentei que para eu fazer, ou para nós fazermos, ou para que se faça uma análise de uma alunação, né, de uma lua nova, nós temos que verificar em qual casa do mapa ela cai. Então, isso é o mais importante de tudo, aonde está sendo plantada uma nova semente, tá? É preciso ver aonde cai, em que casa cai o ascendente, que no caso o ascendente dessa lua é Aquário, aonde cai, quais os aspectos que ela vai fazer com outros planetas. Então, assim, o eu dizer, olha, se cair aqui na casa 2, né, que é Touro, é um momento de ter visão, de plantar sementes no que diz respeito a finanças, como Urano vai estar presente, novos projetos, mas isso é muito genérico, isso é muito geral, é uma coisa muito ampla, né? E nós precisamos levar em consideração uma série de situações envolvidas nesse momento da Lua. Então, tenham em mente que aqui nós temos as 12 casas e vocês, por conhecerem o mapa de vocês, vão saber exatamente em qual casa do mapa essa lua nova vai cair para que vocês possam realmente plantar uma semente e vir a colher ou nessa lua cheia do festival Wesak, né, do festival um, esse da iluminação, da reunião essa no Himalaia, onde os mestres assim, ensinados, Jesus, enfim, eles estão presentes com a vinda de Buda. É um festival muito bonito que ali na frente eu converso com vocês sobre esse festival Wesak. Então, é aquela coisa assim, lembre-se que essa lua ela vai estar um pouco mais exacerbada
no que diz respeito à quantidade de energia que chega ao planeta, porque é aquela coisa assim, é esse processo, é esse nosso momento de transformação daquilo que está vindo para nós como humanidade. Então, nós estamos nessa espiral, lembrem-se sempre, nós somos uma espiral evolutiva em todos os sentidos, né? Nós, como pessoas, como seres humanos, como humanidade, como planeta, como sistema, os nossos deuses, né? Os nossos planetas, por mais que eles já tenham planetas sagrados, eu não entrei nessa parte da astrologia esotérica, todos nós somos uma espiral em constante evolução. Então, a nossa astrologia, o nosso mapa, o nosso DNA cósmico, né? A nossa impressão digital cósmica. Então, é aquela coisa assim, saibam que somos únicos no universo, né? Como essa impressão digital cósmica, e nós estamos nesse processo evolutivo todo. Não só o nosso DNA, que é uma espiral evolutiva, como nós também, a nível de universo, somos tudo isso também. Deixa eu sair aqui, deixa eu ver se eu comentei tudo com vocês, porque é tanta coisa, gente. Esse despertar, né? O problema é essa parte desses diálogos, né? Esses diálogos de ódio que a gente pode vir a ter. Mas é essa coisa assim, as nossas explosões, viram que eu fiz a lição de casa, né? Bom, então aproveitem nessa lua, uma coisa que faltou nessa lua cheia, né, que vai ter dia 5 de maio, Mercúrio ele vai estar retrógrado, então reflitam bastante sobre esse momento planetário, esse momento da vida de vocês, tenham em mente que não é reprimir as emoções, né, porque as explosões emocionais, elas justamente acontecem porque nós reprimimos as emoções, então é não entrar num processo de repressão emocional, mas tampouco de um processo de uma explosão emocional e os prejuízos que nós podemos ter ou podemos vir a ter a nível físico. Bom, gente, é muita coisa falar de uma lua nova, com eclipse ainda, com todo o Plutão envolvido, Marte em Câncer, assim, ficaremos aqui falando horas e não chegaremos não é a uma conclusão, a um consenso, não é isso, mas não esgotaríamos todo esse tema, todo esse assunto, porque, volto a insistir, é tudo muito amplo, então o planeta ele pode passar por oscilações também, então entenda que nós estamos unindo novamente esses pedaços que ficaram soltos, não só a nível de sociedade, de humanidade, como a nível de pessoas também. Então, é esse momento de crescimento que nós nos encontramos. Então, cuidem das explosões emocionais. Eu não digo que vá acontecer, mas existe essa possibilidade, no caso de uma explosão muito forte, além da violência, né? Porque é Plutão e é Marte, além de toda a violência, porque Plutão e Marte juntos é o máximo da violência, né? O máximo das explosões, é o máximo da energia junta. Então, isso pode acontecer, podemos nos ferir, podemos ter situações simples, né? Qualquer situação externa consegue resolver, como também podemos ter isso não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que isso vai acontecer, a ruptura dessa malha temporal, aí sim os prejuízos podem ser grandes. Então, homeopatia, florais de Bach, meditação, meditem sobre tudo isso, procurem encontrar o equilíbrio entre os polos e não irem para situações de
polarização nessa lua. Bom, gente, é muita coisa. Volto a insistir, isso é um panorama geral, esse novo horizonte que está se abrindo nas nossas vidas e para nós como humanidade desse planeta azulzinho maravilhoso, que é o nosso tão amado, pelo menos para mim, planeta Terra. Gente, forte abraço de luz a todos, como eu sempre desejo. E no sábado eu passo um remédio, remedinho não, tá? Como utilizar os cristais nesse momento de fortes explosões. Mas isso eu comento com vocês no sábado. Abraço de luz a todos. Nos vemos na próxima. Até breve.